Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz, do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. Parentesco. Ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Emmanuel. A justiça divina preside a formação da nossa parentela. Essa é a explicação de Emmanuel, guia orientador de Chico Xavier. Ninguém que partilhe de nossa experiência na família que nos seja alguém desconhecido, ao longo de nossas múltiplas vivências ao longo da eternidade. Isso percebeu o poeta Álvaro Martins. Não guardes antipatias, paz é luz na vida sã. Inimigo de hoje em dia, parente nosso amanhã. O lar é palco de muitos reencontros de almas abnegadas que nos foram amigas benfeitoras em outras épocas. Reencontro de almas cuja convivência se revela difícil porque restaram conflitos de outros tempos pedindo solução no presente. A reencarnação nos possibilita fortalecer os laços de amizade, já iniciados em vidas anteriores, e desatar os nós de ódios e mágoas que vieram de nosso passado espiritual. Os parentes difíceis são os credores do amor que ontem não soubemos lhes dar. Eles retornam ao nosso lar na condição de filhos rebeldes, cônjuges desorientados, pais autoritários, irmãos agressivos. Aproveitemos a experiência na família para desfazer essas antigas marcas do desamor. E isso somente ocorrerá se trabalharmos pela felicidade de todos, fazendo o melhor ao nosso alcance. Não deserte de suas responsabilidades dentro da família, sob pena de perder a oportunidade que Jesus lhe concedeu para reconciliar-lhe com seus desafetos. A separação pode ser uma saída de emergência, mas nunca a primeira porta pela qual deveremos entrar. Jamais seremos felizes se alguém estiver, por justo motivo, derramando uma lágrima de tristeza e ódio por nossa causa. Ninguém ascende o topo da montanha se ainda estiver acorrentado no vale da discórdia. A qualquer compromisso adiado sem justa razão, serão computados juros de mora e correção monetária. Essa página vem trazendo para a gente a importância da família, das relações familiares, que não são por acaso. Ninguém é pai de uma criança ou mãe de uma criança, ou é casado com uma pessoa, ou tem aquela pessoa com mãe, ou aquela pessoa com pai à toa. Normalmente nós tivemos convivências em encarnações passadas, seja por afeto, seja por desafetos. Então as pessoas que compõem o nosso lar são pessoas que nós vivemos em outras encarnações. E que viemos nessa ou para alinhar mais a afinidade que já existe, ou para fazer com que a gente se corrija, para que a gente se perdoa, para que um resgate ali o mal que fez para o outro. Então são oportunidades valiosas que a gente não pode desperdiçar. É uma oportunidade de reparar uma falha do passado. E normalmente nós percebemos desde o começo, desde quando é criança, uma dificuldade de lidar com aquele espírito. Às vezes é um pai que tem dificuldade de lidar com um filho, tem 2 filhos, 3 filhos, mas tem um que tem mais dificuldade, que está sempre em conflito de ideias, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, aí gera aquelas discussões dentro do ambiente familiar. Então, geralmente, esses espíritos que a gente tem essa dificuldade de lidar, de trabalhar no dia a dia, são os nossos desafetos de encarnações passadas. E é aí que a gente precisa despertar. É aí que a gente precisa entender que são esses que a gente tem mais dificuldade, é que a gente precisa se aproximar mais. Que
que a gente precisa trabalhar o nosso amor, que a gente precisa se doar, né? Então, são com essas pessoas, né, que estão dentro do nosso lar, que convivem com a gente diariamente, que sabe ali do nosso ponto fraco e que normalmente numa discussão vai dar aquela alfinetadinha lá onde sabe que é a nossa ferida. São essas pessoas que a gente precisa aprender a conviver, para que essas mágoas, essas lembranças ruins que o espírito vem trazendo em todo o seu histórico possa ser apagada e possa ser transformada em amor, em carinho, em respeito. Porque se a gente não fizer isso nessa encarnação, a gente leva isso para a eternidade, para que seja trabalhado no plano espiritual, em encarnações futuras. Então a gente só vai estar adiando. Então, se a gente tem a oportunidade de trabalhar essas dificuldades agora, nesse exato momento, nessa vida, por que adiar? Se a gente só vai estar aumentando essa dívida que a gente tem. E como a página diz, né, ninguém consegue ser feliz se provocar tristeza ou ódio ou a mágoa em outra pessoa. A gente não consegue atingir a nossa felicidade, a nossa evolução, se tiver alguém que ainda sente ódio pela gente, que a gente está magoando ou que a gente magoou e que aquilo ainda está forte para aquela pessoa. Então a oportunidade de resgatar é agora, a oportunidade de reverter esse cenário de mágoa, de tristeza, de raiva, de vingança, é nesse exato momento. E aqueles familiares que a gente já tem facilidade, né, que chega, que parece que é um amigo de longas datas, que tudo flui, né, tem a mesma forma de pensar, tem um carinho pelo outro, aquele familiar que é fácil de lidar, que a gente gosta de estar perto, que a gente se sente bem perto, que a gente continue mantendo isso. Não é porque existe um laço de amizade, de amor já naquela relação, que também eu preciso deixar de lado. Eu preciso manter, né? Na verdade é a minha família espiritual, é aquela que a gente vai levar eternamente, que os espíritos vão se atrair em vários momentos, em várias existências, porque existe uma afinidade. E essa afinidade é para se tornar cada vez mais próxima, mais firme, mais concreta. Então a gente precisa alimentar também essas relações que são mais fáceis, que são agradáveis, que não gera tanto trabalho para a gente, mas que também é para ser aproveitado na encarnação que a gente nasce como pai, como filha, como irmão, como marido, como esposa, como mãe e assim por diante, né? Então vamos aproveitar essa mensagem dessa página e refletir, né, sobre o parente que dá mais trabalho pra gente, que a gente tem dificuldade de lidar, que muitas vezes tem atrito, tem discussão. Aproveite a oportunidade que você está encarnada com essa pessoa para tentar reverter esse cenário. Ah, mas toda vez que a gente se encontra a gente briga. Ok, aprende a silenciar, aprende a orar pelaquela pessoa, para aquele relacionamento que você tem, que aos poucos as coisas vão melhorando. Nem sempre é fácil, né? Ninguém falou que seria fácil, mas o nosso papel é tentar ser luz, é tentar ser paz. Então, se eu tenho um parente que eu tenho muita dificuldade de lidar com ele, porque existe um conflito de visão de mundo, de pensamento, de sintonia, então que eu possa me aproximar desse parente, sabendo me calar no momento que ele te cutuca, sabendo vibrar para aquela pessoa, para que ela se recupere daquele momento de raiva, né, de agressividade, de ofensa. E lógico, se num relacionamento, principalmente de marido e mulher, né, se torna abusivo, você não precisa levar esse relacionamento porque é a oportunidade que eu tenho de resgatar, eu tenho que aguentar tudo. Não, aqui mesmo na página fala, né? Então, se não for uma separação que é para uma saída de emergência, como diz a página, a gente tenta levar ao máximo, né?
Mas existem situações extremas, né? Relações que são abusivas, que são agressivas, né? E aí já é diferente, a gente não tem que levar uma relação dessa, né? A gente não precisa, a gente tem que se amar também, né? Em primeiro lugar, a gente tem que se amar. Então, nesse momento, quando não dá mais, a gente busca realmente se afastar daquela pessoa. Mas quando é uma situação que é suportável, né, que é dentro das nossas possibilidades de tentar reconciliar, aproveite, né? Faça o melhor que você possa fazer para que essa reencarnação possa ser realmente útil para a nossa evolução. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.